Gente do céu! Mas aqui tem um presente. Olá, touros! Sejam muito bem-vindos aqui ao Face da Lua. O meu nome é Giulia, muito prazer. Que bom te receber aqui. Esse é um canal novo do YouTube, então já curte, já se inscreve, já manda para aquele seu amigo que gosta de leitura de tarô, que a gente vai estar fazendo vídeos toda semana. E semana que vem já vai ter o vídeo do mês de setembro, toda setorizada para trabalho, para amor e espiritualidade. E vamos começar hoje aqui com uma carta segredo, mas antes eu preciso avisar que essa é uma leitura atemporal. Ou seja, a partir do momento que você chegar aqui, vai estar valendo a sua energia assim que ressoe. Não força nada para sua energia. Se o que eu estiver falando aqui fizer sentido para você, ótimo, pega o conselho. Mas se não estiver fazendo sentido, a leitura não é para você, joga pro universo. Ou então, manda para aquele seu amigo. Manda, que vai ser bem legal. Então, vamos aqui se concentrar nas suas questões. Se concentra aí no que você tá precisando, pedir uma ajuda, o conselho da espiritualidade. Respira fundo, que agora os meus olhos se fechem, a minha boca se cale e os meus ouvidos se abram, que é para que eu seja apenas uma mensageira da espiritualidade para você, tá bom? Vamos aqui então tirar com o Moonology. Essa carta vai ser segredo. Só no final da leitura a gente vai saber se a carta ressoou com você ou não, ressoou com a leitura ou não, tá bom? Vamos tirar ela aqui. Eu vou tirar 2 conselhos pra você, tá? Então, touro, taurinos, meus taurinos lindos. Aqui temos 2 cartas. Touro, já me conta, você é touro de sol, taurino de lua, de ascendente, Vênus, Marte, de repente? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Eu criei esse canal para me conectar com as pessoas, eu quero te conhecer um pouquinho mais. A sua carta segredo vai ficar aqui no cantinho, ninguém tá vendo? Vai ficar aqui. E a gente vai começar agora a tirar, então, com os arcanos maiores, 22 arcanos maiores do tarô, os arcanos do destino. Eu vou tirar uma por uma e vou falando uma por uma pra gente saber. Então, uma linha de presente. Uma linha de presente pra touro. Qual energia você vai estar vibrando essa semana? O Hierofante, o Papa. O Papa, o Hierofante. É uma figura de poder, tá bom? É uma figura metódica, é uma figura... Pode representar tanto a nossa espiritualidade, tanto nossos guias, pode representar, sabe, aquela pessoa que já desencarnou e tá aqui protegendo a gente nesse momento, que tá aqui com a gente. Pode representar isso, os nossos guias, nossos ancestrais. Pode estar falando o Hierofante, pode estar falando de contratos, pode estar falando de casamentos também. Contratos e casamentos, porque ele é o Papa, ele detém todo o conhecimento. Você também pode estar... Olha, uma coisa muito interessante aqui. Estudos, porque o Papa, ele é o Papa, né? O Hierofante, ele detém conhecimento, ele detém autoridade. Ele detém autoridade no que ele faz, certo? Então, aqui, para uma energia de presente, e aqui o Hierofante aqui desse deck do Van Gogh, ele tá de braços abertos para receber você. Ele tá de braços abertos para te receber, ele tá de braços abertos para te ajudar, aí de repente para ajudar você com alguma situação de estudo, com alguma situação que você precisa, sabe, as coisas que a gente precisa evoluir ainda para depois pôr em prática, a gente precisa ainda estudar mais, a gente precisa focar no que a gente quer. Essa energia do Hierofante, tá bom? Energia de presente. Vamos ver agora uma energia de passado. Uma energia de passado, tá bom?
roda da fortuna. A roda da fortuna. E essa roda da fortuna, ela é o poço dos desejos, você consegue ver? Diferente da simbologia tradicional do tarô no Rider-Waite, que ele mostra uma roda mesmo, que a roda da fortuna ela gira, tudo que tá embaixo vai pra cima. Quando roda, roda. Só que aqui nesse tarô do Van Gogh, ela é o poço dos desejos. Tem aqui um sol que vai atender os seus pedidos. Tem aqui aqui embaixo você tem as oferendas que você pôs ou que você não pôs na roda da fortuna, nesse poço dos desejos, sabe? Você fez o seu pedido, a espiritualidade, porque aqui veio o Papa na sua linha de presente. Então você fez aí algum pedido à espiritualidade, você intencionou, você cuidou, você estudou, você mentalizou, você fez sacrifícios, porque quando a gente joga uma moedinha no poço dos desejos, é algo que a gente tá dando. Então você deu algo em troca, você pediu. E aí, agora você tá vindo numa energia do Papa, uma energia onde um jogo virou, né? A roda da fortuna, ela sempre fala de um momento de transição, um momento de mudança, um momento de transição, um momento de fechamento de ciclo, início de outro ciclo, coisas que precisam ficar para trás, coisas que a gente tem que tirar dessa roda para ela poder girar, né? Se tem alguma pedrinha ali numa engrenagem, a engrenagem não gira, quebra, né? Então pode ter tido algumas coisas que você precisou deixar para trás, para que você, de repente, com esse papo aqui, vamos tirar depois a gente para entender. Mas de repente com esse papo aqui, você pode ter precisado abrir mão de algumas coisas em prol de algo maior, sabe? Sabe quando você não vai final de semana. Não, eu não vou sair esse final de semana, eu vou ficar estudando para um concurso. Você tá estudando para um concurso, você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa se doar, você precisa arremessar as moedinhas que você tem no poço da fortuna para ver o que você vai receber em troca. Porque se você nunca se doar, se você nunca abrir mão de nada, e nesse caso do exemplo que eu tô falando, se você tá estudando para um concurso, você precisa abrir mão de sair todo final de semana, por exemplo. Se você não abrir mão disso, se você não jogar isso na sua roda da fortuna, pode ser que você não consiga atingir esse estado de conhecimento e evolução nesse projeto, enfim, nessa situação que você precisa. A gente pode estar falando de relacionamentos? Talvez. Deixa eu tirar uma carta de futuro pra gente ver o que vai acontecer aqui nessa historinha. Aí eu falo, vamos ver. Então, uma carta de futuro, deixa eu fazer assim. O eremita. Não sei se estamos falando de relacionamento, não. Porque o eremita, ele é um ser, ele é um arquétipo. Também. Tem muito conhecimento nessa leitura. Tem muita sabedoria nessa leitura. Porque o eremita, ele é aquele homem que sai, é o viajante sozinho. Ele é o viajante. Ele vai sozinho. Olha aqui. E aqui ele traz essa simbologia, inclusive, né? Um homem parado, olhando o horizonte, pensando, pra onde eu vou agora? Porque ele tá caminhando, ele tá caminhando, descobrindo o mundo, conhecendo, e ele tá sozinho. Por isso que eu não sei se pode ser amor, a gente vai tirar depois pra ver. Mas isso aqui tem muito uma energia, gente. Isso aqui tem muito uma energia de preparação. De preparação. Após uma roda da fortuna, algum ciclo pode ter se finalizado, ou começado, como eu tava falando. Se for, por exemplo, uma questão de faculdade, alguma coisa nesse sentido, precisou estudar, precisou abrir mão de algumas coisas, e agora você tá
E agora, futuramente, você vai atingir um nível de sabedoria que pode que vai te levar aos lugares. Mas o eremita, ele também representa os nossos guias. Então você tá com certeza abençoado pela espiritualidade aí nesse projeto, no que você estiver pensando, adapta pro seu momento, tá? Mas o eremita, ele é sábio e ele anda só. Ele anda só. Ele não se Por quê? Porque ele não se distrai. Ele não se distrai. Quem quiser andar comigo, venha. Mas eu tô seguindo o meu caminho. Eu tô focado no meu caminho. Eu tô focado no meu projeto. Sabe? Que legal! Então vocês estão aí num caminho, gente, de descobrimento. Um caminho de descobrir sabedoria. Um caminho de repente, reencontrar o seu conhecimento ancestral, né? Vamos ver aqui com o tarô. Vamos tirar uma carta para cada carta pra gente entender. Vamos começar com as energias da roda da fortuna pra gente ver o que aconteceu para essa roda da fortuna girar. Ela é uma roda da fortuna que alguém pegou e girou para você e você nem viu, quando viu já tava? Ou você jogou a moedinha no poço dos desejos? Vamos ver. Touro. Touro, não esqueça de deixar o seu like enquanto eu embaralho aqui, tá bom? Deixa o seu like, é muito importante pro YouTube entender que você tá gostando dessa leitura, tá? E lembrando sempre que compartilhar também é sempre bom. A roda da fortuna, vamos lá. Touro. Vamos com calma, vamos com calma. Eu vou deixar essa daqui, eu vou pedir mais uma. A roda da fortuna. Oh. Virou o mundo. É um ciclo, é um fechamento de ciclo aqui, gente. Tava invertida aqui na minha mesa. É um fechamento. Isso aqui eu vou voltar ela pro fundo do deck, essa aqui, tá bom? É um final de um ciclo, meus amores. Realmente finalizou a roda da fortuna com o mundo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E eu digo mais ainda. Digo mais ainda. Por quê? Foi um ciclo de dor, talvez, que foi encerrado. Porque nessa carta tem uma tristeza. Tem uma tristeza de algo que eu não consigo alcançar. De algo que eu queria muito, mas não tá mais ao meu alcance, tá muito longe de mim. Ou eu me sinto tão triste, eu me senti tão chateado com essa situação que eu não quero mais nada com nada. Só que essa carta, ela sempre aponta pra gente também alguma oportunidade. Aqui, essa mãozinha aqui, ó, é a mão da espiritualidade, te oferecendo novas oportunidades, ou novos ciclos estão pra começar. Isso aqui é uma linha de passado. A roda da fortuna com o mundo é com certeza o final de um ciclo. Que pode ter sido um ciclo muito bom, porque o mundo, ele é o último arcano, tá? Dos arcanos maiores. Mas, e aqui no fundo do deck, me conta uma história de amor. Ou melhor, me conta uma história de preenchimento emocional, tá? Isso aqui, o 10 de copas. Aí teve um pajem de espadas, o mago e o 4 de moedas. Isso aqui é uma relação que acabou, é uma... Talvez alguma manipulação que fazia você se sentir mal. Tinha algo aqui nessa linha de passado, tinha alguma coisa. Olha, isso mesmo. Ó, continuando aqui no deck, olha como tinha uma tristeza,
Olha, um 9 de espadas, um 10 de ouros, dividido, separado por um 3 de espadas. Ou seja, dor, felicidade no meio de dor. É algo que me preenchia, eu era muito feliz. Isso foi um presente da espiritualidade, foi um presente de Deus na minha vida. Mas me deixava nessa energia aqui, olha. Tinha alguma coisa aí que tava deixando você nessa energia aqui. Onde você se sentia impotente, você não tinha esse mago aqui, ó. Você não tinha esse mago. Vamos tirar mais uma pra essa linha de passado pra gente entender melhor? Touro, o mundo. Rei de copas, rei de pau, rei de espadas. E a rainha de espadas ficou no fundo do deck. Eu tô falando que tem alguma coisa com relacionamento aí que era pra ser e não foi, gente. Ó, voltou! Voltou no fundo do deck. Ó, 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 ó. Oh, meus amores. É. Realmente, pode ter sim alguma coisa a ver com o relacionamento que acabou, porque a gente tem um rei de espadas que caiu aqui e a rainha de espadas ficou no fundo do deck se sentindo chateada. Em dor. Olha aqui, mais uma vez, a promessa de felicidade, uma promessa de alegria, enfim. Mas tinha um caminho difícil para ser traçado por esses amantes aí. E ó o eremita aqui também. Então era realmente aí um caminho, pode ter sido um relacionamento, pode ter sido você que finalizou esse ciclo, pode ter sido você que se afastou de alguém, você que cortou uma situação, com racionalidade, você pensou assim, não, isso não é mais pra mim. Isso não é mais pra mim. Eu preciso ser racional, não dá mais pra eu ficar esperando, não dá pra eu ficar esperando esse momento de alegria, não dá pra eu ficar contando que, né, aguardando esse momento pra sempre, sendo que eu só recebo frieza. Ou esse rei de espadas foi uma pessoa na sua vida. Ou esse rei de espadas cortou isso de você. Tirou isso de você. Ó, tá caindo um The Devil aqui. A lua. Yeah. Então, Hierofante. Vamos ver o que este Papa está fazendo na sua linha de presente agora. Uma linha de presente. O Papa. O Papa. Ou eremita. O eremita. 2 vezes. Gente. Vem o eremita 2 vezes aqui, com sua luz, com sua sabedoria, com sua luz da espiritualidade, sabe? Gente do céu! O Hierofante! Após o fechamento de um ciclo, você precisou ficar sozinho, você se viu sozinho. Você se viu precisando reencontrar a sua luz. Você se viu precisando buscar essa luz aqui interior, sabe? Após o fechamento de um ciclo. Aí. Com o Hierofante pode muito, tem muito. Voltando para o que eu tava falando no começo. Tem muito uma energia de concurso aqui, de abrir mão do que é bom, né? Porque a gente tinha ali aquela rainha de espadas. A gente tinha todo um caminho de felicidade, todo ali pronto pra acontecer, mas não aconteceu. Uma roda da fortuna veio, um mundo veio, né? Um ciclo se fechou, alguma coisa aconteceu que precisou acabar.
E tem muita sinergia de concurso o Papa que fala, né, de contratos, burocracias, de sabedoria, estudos e mestres, né? Mestres, pessoas que a gente, né, professores, enfim, mestres, guias, pessoas vivas que estão aqui como anjos na nossa vida, ajudando a gente, de repente, tá? E nesse caminho de estudo, nesse caminho onde você precisa se concentrar para de repente você se tornar esse mestre, né? De repente você tá aí lutando para ter a sua própria abrir seu próprio negócio, ter sua credibilidade, né? Ser a referência no seu nicho, de repente. Isso precisa de um recolhimento. O eremita, ele pede recolhimento. Isso, às vezes, precisa realmente de um recolhimento, de priorizar a sua luz, priorizar o que é prioridade para você, o que vai construir esse futuro, sabe? Porque aqui precisa de foco. Se for essa questão que eu tô falando, se for essa questão de estudos, para abrir um novo negócio, para passar num concurso, para ir numa faculdade, ou de repente você acabou de entrar numa faculdade e precisou deixar um relacionamento para trás, né? Adaptar para o seu momento. Vamos tirar mais uma pro eremita. Ô, eremita, linha de presente para a próxima semana. Lembrando que tá valendo. Olha a lua querendo cair aqui de novo. Tá, adapta aí pro seu momento, tá? Ô, eremita. Vieram duas, eu vou aceitar. Ó. Minha gente. Minha gente. Caiu aqui, olha, um 3 de copas invertido, tá? Caiu no bloqueio invertido aqui em cima desse rei de espadas, ou seja, a gente pode mesmo tá falando de um... E aqui tem um 10 de ouros invertido também. Aqui tem um 10 de ouros invertido também. Algum ciclo aí de festa se finalizou mesmo, tá? Aqui tem uma festa, no 3 de copas, a gente tem uma comemoração. Ixi, eu não tinha visto o fundo do deck, olha aqui, ó, o 9 de... Ixi, falei, gente. Uma festa aí que ficou pra trás. Teve uma festa aí que ficou pra trás. Olha esse 3 de copas aqui, ó, eles estão brindando. Ele caiu cruzando com um rei de espadas aqui, ou seja, esse rei de espadas, ele precisou fazer uma decisão muito consciente para deixar esse grupo aqui ficar para trás, porque esse grupo não tava te agregando nada. Se esse grupo aqui tá ficando para trás, ele não tava te agregando nada. Tá? Ele caiu invertido, pode ser uma coisa de fofoca, pode ser uma coisa de uma terceira pessoa se envolvendo em uma relação amorosa, mas aqui tem uma desconfiança no fundo do deck, tá? Aqui tem uma desconfiança. Aqui tem uma desconfiança. E aqui, com esse eremita, significa o quê? De novo aí. Aqui a gente tem a carta do 10 de ouros, que é uma completude material, né? E o 3 de copas, que eu já expliquei. Nesse sentido, o eremita precisa se afastar dessa situação mesmo, tá? Se você tá aqui, ó, se você finalizou um momento, se você precisou finalizar um momento, essas coisas aqui são distração pro eremita. Isso aqui é uma distração pro eremita. Olha ele aqui, ó, no fundo do deck, 9 de paus, 7 de espadas. Oh, meu amor. A justiça e o hierofante, gente, no fundo do deck. A justiça, ó, o 3 de paus.
Meu amor, é triste, é difícil ter que se afastar das pessoas pra gente ir buscar algo melhor. Às vezes a gente precisa deixar coisas pra trás, família, né? De repente aquela comemoração de todo domingo, quando você encontra sua família, não vai dar, você vai precisar se recolher, você precisa se recolher. O eremita, ele pede pra você se recolher. E ele saiu o eremita na sua linha de futuro e na sua linha de presente. O que isso me diz? Que pra você chegar pra você se tornar um eremita, tá? Pra você chegar nesse momento onde tá tudo bem, eu sei pra onde ir, eu sei da minha sabedoria, você precisa se isolar e se afastar das distrações. Você precisa se afastar das distrações. Tem alguma coisa aí que tá distraindo você e tá, às vezes, distanciando você de chegar nessa sabedoria ou de alcançar esse objetivo. É necessário um recolhimento, se afastar dessas distrações, focar no que precisa ser focado, tá? Isso aqui tem uma energia muito metódica. E o que eu tava falando aqui, no fundo do deck, tem uma autossabotagem. Por isso que eu tô falando que você precisa se afastar disso aqui. Porque vem invertido e porque aqui tem uma autossabotagem. Tem uma autossabotagem. E pra você chegar... E aqui, depois disso aqui ainda, ó, veio a justiça, o papa no fundo do deck de novo, pra você ver, ó, você quer ver a simbologia, o hierofante, a simbologia tradicional aqui do Rider-Waite, ó. Ele é uma figura, né, de poder. Ele é um mestre, ele tem conhecimento, ele tem vários símbolos ali, tudo. Então, assim... Aqui no fundo do deck veio o Papa de novo após uma justiça e um planejamento. Aqui tem a justiça, que pode ser divina, e aqui tem um planejamento, tá? Aqui tem, olha aqui, ele tá olhando para onde eu vou agora. Tem o mundo nas minhas mãos, eu posso ir para qualquer lugar. Se eu posso ir para qualquer lugar, por que eu vou ficar me distraindo com um grupinho que só quer festa no final de semana, por exemplo? Tá? Por quê? Por quê? Por que eu vou ficar me auto-sabotando? Por que eu vou ficar me auto-sabotando se eu já sei, que ele já sabe o que faz mal pra ele? Aqui ele tá com medo, sabe? Ai, vamos continuar no exemplo que eu tô dando do concurso. Se eu quero passar no concurso, certo? Mas aí eu não quero abrir mão das festas. Mas se eu passar no concurso, vai ser uma mudança muito grande. Eu já tô trabalhando aqui num emprego, né? Porque eu tô querendo passar no concurso, mas eu mesma não acredito no meu potencial. Eu tô aqui me sabotando, porque até vou fazer essa prova. Só que sem abrir mão do que precisa abrir mão, porque eu já acho que eu não vou conseguir passar na prova. Então, se eu já não acredito que eu vou conseguir passar no negócio, eu já não me dedico mais tanto quanto eu deveria. Eu já, interiormente, na minha cabeça, eu já sei que eu não vou conseguir. E daí eu me saboto. E aí você precisa buscar a sua luz. E aí você precisa buscar a sua luz, se concentrar no que deve ser concentrado e abrir mão aí de algumas coisas que não te levam a esse caminho. Sabe? Então vamos ver uma linha de futuro pra você agora, pra gente já começar a encerrar. Não esquece de deixar o seu like. Já deixou o like? Por favor, a câmera tá... Tô sem armazenamento, gente. Tá, vamos lá. Uma linha de futuro, então, o eremita. Vamos entender, porque aqui o eremita veio na linha de futuro, mas ele também veio nessa linha de presente, te pedindo recolhimento.
Vamos ver aonde esse eremita vai chegar após esse recolhimento e após abdicar do que não te leva ao seu objetivo, né? Então, o eremita para touro, mais uma, eu vou pedir mais uma. Olha, gente, olha, gente, a temperança no fundo do deck. Eu tô falando, gente, que vocês precisam abdicar de alguma coisa. Após você abdicar de alguma coisa, se concentrar, se recolher, olha aqui o presente da espiritualidade na sua vida, um as de ouros. Tem um as de ouros na sua linha de futuro. Tem uma graça alcançada. Se você tá aqui meditando, pedindo a Deus alguma coisa, a gente pode, né, adaptar aí pro lado espiritual, pro lado profissional, pro lado amoroso, para qualquer lado, é uma leitura geral. Mas aqui tem um presente. É um as, é um início, é algo novo, é uma ideia, é uma proposta que pode chegar, tá bom? É tudo novo. E aqui tem um 3 de ouros ainda. Muito lindo, porque saiu aqui o Hierofante, que fala dos mestres, que fala de estudos, né? E saiu o 3 de ouros, que também fala dos mestres e daquelas pessoas que ajudam a gente. Eu tava falando, aqueles anjos que a gente encontra. Meu Deus, eu amo tarô. Os anjos que a gente encontra na nossa caminhada. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra e mudam a nossa vida e você não dava nada por elas? Aquelas pessoas que aparecem assim e falam, não, eu posso te ajudar com isso. Aí você fica assim, nossa, mas não precisa. Aí a autossabotagem, não precisa, eu dou conta de tudo sozinho. Mesmo que você seja o eremita, meu amor, tem uma ajuda aqui pra chegar pra você. E pode sim ser uma proposta nova, pode sim ser uma proposta de trabalho, pode ser... gente, pode ser algo tudo novo. Pode ser se a gente estiver falando do concurso, que eu tô aqui, não sei porque que eu tô com isso na cabeça, mas tudo que acontece numa leitura tem significado. Então, se eu tô com isso na cabeça, eu espero que esteja ressoando com alguém. E aí, e por favor, deixa aqui nos comentários, você tá estudando para algum concurso? Passou em algum concurso agora? Recentemente? Porque a gente teve o final de um ciclo, né? Pode ser o ciclo de algum outro trabalho. E aí agora você tá entrando numa nova instituição, precisando se concentrar em você, né? Que você não chega numa empresa nova assim, todo bafafá, precisando abrir mão de algumas coisas, né? Pra uma nova rotina, se adaptar a uma nova rotina. De repente você trabalhava antes 6 horas por dia, agora vai ter que trabalhar 8, não sabemos. Mas vai ter uma ajuda. Na sua linha de futuro tem uma ajuda, tem um as de ouros, uma proposta nova, alguém que te ajuda, alguém que chega, sabe? Um anjo aí que chega na sua vida te oferecendo exatamente o que você precisava. E tem aqui uma rainha de... a gente tá falando de trabalho. Tem uma rainha de copas, tem um 8 de ouros. Olha o louco se jogando nessa nova... O louco aqui, ó, se jogando nessa nova aventura. Amores, tem um equilíbrio, tem um trabalho. Olha o as de ouros aqui, uma proposta nova, algo que tá começando e que vai, além de trazer equilíbrio emocional pra você, rainha de copas, que é a rainha mais amorosa do tarô, além de trazer um equilíbrio por causa da temperança e de ser esse anjo na sua vida que pode te oferecer algo, tem algo que você vai lapidar. Tá no começo, você vai lapidar, você vai construir algo novo aí, com muitas, e aqui ó, com toda a sua bagagem, construir com toda a sua bagagem, você pode estar indo em direção a algo novo aqui mesmo, se for um trabalho,
Você pode estar arrumando um trabalho em algum outro lugar, alguma coisa nesse sentido. Porque aqui tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades a caminho. E aí você só precisa se jogar nesse mundão e aproveitar essa energia aí disponível aí pra você, meus amores. Ah, que alegria, que lindo. O As de Pentáculos e um 3 de Pentáculos é uma ajuda que chega, tá? É uma ajuda que chega com o Eremita. Então, lembra que eu tava falando? O Eremita, ele pede isolamento. Ele pede para que você se reconecte com a sua luz e com a sua sabedoria. Após você já fazer isso, a gente tem o Eremita na sua linha de futuro com um As de Ouros e um 3 de Ouros, falando assim: agora você, ó, tem outro cenário aqui. Se você não tá recebendo essa ajuda, se você, não tá, você vai dar essa ajuda para alguém. Pode ser isso também. Pode ser isso também, mas não saiu nenhum dois de nada aqui, né? Então não sei se vai ter alguma outra pessoa de alguma coisa aqui nesse sentido. Mas pode ser, após você se formar, né? Adquiriu todo o conhecimento, se formou aí em alguma coisa. Agora você já tem o conhecimento e você pode sair pelo mundo. E você pode sair pelo mundo. Aqui, porque olha aqui olha a simbologia dessa carta aqui, ó. Como que ele tá ajudando. A historinha dessa carta é que esse aqui é tipo um pintor. Esse aqui ele é um pintor. E ele tá mostrando a pintura dele na galeria. E essas duas pessoas aqui que estão olhando, elas são, assim, da nobreza. Então, eles estão ajudando, eles estão dando críticas construtivas pra ele. Eles estão falando assim, nossa, essas cores ficaram ótimas. Por que você não faz daquele jeito? Porque as pessoas aqui, eles são de uma classe mais alta do que o pintor que tá aqui nessa representação dessa simbologia, tá bom? E então, se não for você recebendo essa ajuda, esse As de Ouros, se não for você recebendo essa ajuda, esse As de Ouros pode ser você criando algo novo, né? De repente abrindo um negócio depois de muito estudo, depois de muito pensar, muito planejar, você resolve abrir o seu negócio e esse negócio pode ter a ver com você passando conhecimento à frente, né? Que você já é o eremita aqui nessa linha de futuro, você já é o eremita. Você já tem o conhecimento suficiente, você já meditou o suficiente, pensou o suficiente, andou pelo mundo suficiente, né? E agora você tá pronto para compartilhar com o mundo, vai fazer um e-book. Vai fazer seu e-book, vai, sabe, compartilhar esse conhecimento que você adquiriu. Esse conhecimento que você batalhou e lutou tanto e abdicou de tantas coisas pra adquirir, né? Vocês vão ter que me contar aqui nos comentários se é você que tá compartilhando esse conhecimento com o mundo, que após uma faculdade, um negócio assim, resolveu abrir o seu novo negócio, ou se você passou num concurso, ou se for amor, gente, muito forte para que não seja amor, tá? Muito forte para que não seja amor. Mas se você tava assim, ai, queria uma mensagem para amor hoje. Se for, o Hierofante, se for amor... Gente, se for amor, não fala de... Não fala... Se for uma pessoa que tava namorando, tem um negócio de ficar sozinho, porque é o eremita, né? Então, se você tinha alguém... Talvez teve um ciclo finalizado. Lembra que eu falei no começo? A gente pode estar falando de amor, porque saiu o rei e a rainha de espadas separados, né? Pelo fundo do deck. O rei de espadas caiu, a rainha ficou no fundo do deck. A rainha ficou pra trás, né?
E o mundo é um final, um fechamento de ciclo. E o Rei de Espadas, ele é racional. Se a gente estivesse falando de relacionamento, você abdicou de um 10 de ouros com muita tristeza e muita dor. Você precisou abdicar de algum relacionamento pra focar em outras áreas, tá? Pra focar em outras áreas. Pode ser isso, sim. Pra buscar um preenchimento espiritual, para buscar o seu próprio conhecimento, para buscar a sua elevação, não só espiritual, mas também material, né? Chega um momento da vida que às vezes o relacionamento não é mais a prioridade, a gente precisa priorizar a nossa carreira, priorizar outras coisas, né? Então é isso, meus amores. Eu espero que a leitura tenha feito sentido. Vamos ver a sua carta segredo. Vamos ver. Gente, eu tô muito curiosa pra saber se bateu. Vamos ver? Olha só. Você é bom o suficiente. Lua cheia em Virgem. Pode ter algum Virgem no mapa. E trabalhe os seus medos. Trabalhe os seus medos. Você tá com medo de alguma coisa? Lembra que tinha saído aquele 9 de paus no fundo do deck, que eu tava falando de autossabotagem? Eu tava falando que tinha uma autossabotagem aí, uma coisa... O 9 de paus, ele também fala de medo do que já aconteceu, né? O 9 de paus, ele fica pensando, ai, nossa, mas isso já aconteceu comigo. Por que eu vou lá de novo? Não vai ser diferente. Vai ser diferente. Work through your fears. Você é bom o suficiente. Cara, eu tava falando. Eu falei, quando caiu esse 10 de copas que eu falei pra você que precisava abdicar de alguma coisa, caiu o 7 de paus, o 7 de espadas e o 9 de paus. Que são as cartas que eu falei da autossabotagem, pra você não ficar pensando no que já foi, com medo do que será. Work through your fears, e você é bom o suficiente. Se você não tava se sentindo eremita aqui, ó, se você terminou uma faculdade pensando, ai, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não me sinto pronto. Você é bom o suficiente, tá? Trabalhe os seus medos. Deixa essas coisas pra trás. Lembra aquela pedrinha que tá travando essa engrenagem? Joga essa pedrinha fora, tá bom? Touro, um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Se você tá comigo até o final... Vamos deixar um emoji, deixa um tourinho, um emoji de touro aqui nos comentários, que eu quero saber quem que tá chegando até o final, tá bom? Um beijo, até a próxima!